Zeola. Obrigado quem também ficou até esse horário aqui, né? Agradecer o Marcelo, a Brades pela oportunidade de estar falando aqui hoje. Para frente, para trás e o laser caso use. Aqui para frente, para trás. Aqui para frente. Aqui? Isso. Obrigado. Obrigado por, então, quem pôde ficar até esse momento. Espero não decepcionar, né? Mas a gente vai falar um pouquinho hoje aqui do que a ferramenta de custos que hoje a gente usa no sistema pode ser favorável numa negociação com as seguradoras e operadoras de planos de saúde, tá? Bom, esse é o tema da... Eu vou sentar aqui para ficar mais fácil, tá? Pra vocês poderem ver. Bom, o mercado de saúde hospitalar, ele vem ao longo dos anos já numa tendência de muita mudança. Isso não é de agora, mas a gente tem visto aí hoje, os hospitais sofrem uma pressão muito grande de custo, né? Tudo aumenta, a gente é obrigado a entrar em certificações de qualidade, que isso também aumenta o custo do hospital. A gente vai cada vez fazendo mais melhoras dentro do hospital, no sentido de cuidado do paciente, de acomodação do paciente, na estrutura hospitalar, e tudo isso vai gerando uma maior pressão de custos, né? E essa pressão, ela vai diminuindo a margem dos hospitais. E com isso, a gente tem que olhar para o sistema de custo e entender aonde que a gente pode diminuir custos dentro da nossa instituição, não perdendo esse foco da qualidade, porque a concorrência também faz a gente correr atrás disso tudo, né? A ideia é hoje a gente fazer um bate-papo aqui para contar um pouquinho da experiência que a gente vive nos hospitais que a gente trabalha. E a gente também está vendo o seguinte, tanto o hospital quanto as operadoras querem previsibilidade de gasto. Todo mundo gostaria de saber exatamente quanto vai gastar no mês e o hospital gostaria de saber quanto que ele vai receber por mês. Isso é um sonho, né? Se a gente pudesse abrir o hospital hoje, saber que eu preciso receber 8 milhões de reais, eu vou ter 8 milhões de reais no final do mês, seria maravilhoso para trabalhar assim. Só que essa não é a realidade que a gente vive. Com isso, aonde que está a maior pressão hoje que eu vejo na nossa área hospitalar? É na maneira de ser remunerado. A gente até hoje, a gente tem ainda muitos contratos que são fee for service, que a gente ganha por aquilo que a gente faz, a gente cobra diária, cobra taxa, cobra material, medicamento. Esse até é um bom modelo para o hospital trabalhar, que a gente tem rentabilidade, porque principalmente hoje, o hospital que trabalha com fee for service é um grande vendedor de material, medicamento e OPME. A gente sabe que quando a gente pega lá a planilha de custo e verifica que as diárias e taxas, o que a gente recebe em contrapartida da operadora, não paga 50% do custo. Agora, quando a gente pega o quanto a gente paga no MatMed e o quanto a gente recebe no MatMed, a conta é muito alta. A margem do nosso hospital lá é coisa de 500%, 600% em cima de material e medicamento. Mas aí a conta, você junta o que você toma prejuízo de um lado, ganha do outro, você faz a composição do procedimento. E aí a gente vê que aquele procedimento, ele dá lucro ou dá prejuízo. Na realidade atual, a gente tem sofrido uma pressão muito grande hoje para fazer pacoteamento, para fazer diária global, para fazer capitation. E nós lá hoje no Hospital São Francisco, a gente tem todas essas modalidades de referência. A gente trabalha com fee for service, trabalha com pacoteamento, trabalhamos com captação, tudo isso a gente faz hoje lá. A gente adora fazer isso? Não. A captação é bem difícil de trabalhar, mas é um mercado que está aí. O que acontece? Você tem um hospital aberto, nós somos hoje lá um hospital de 110 leitos, tá? Que tem as UTIs todas, UTI pediátrica, UTI neonatal, UTI adulto, né? Temos centro de imagem, a gente tem cintilografia, parte de medicina nuclear, e agora vamos colocar, agora em julho, a gente vai colocar hemodinâmica. O que acontece?
nós lá trabalhamos com uma ocupação média de 55% de ocupação. É uma ocupação baixa para o hospital, porque a gente é um hospital que atende 95% convênios e particulares e a gente atende uma parcela de SUS também. Mas como tem hospital municipal na nossa cidade, todo o SUS é concentrado praticamente na rede municipal. E a gente é só uma complementação do que aquilo que falta. Então a gente tem um desafio maior ainda, que é colocar paciente dentro do hospital. E como é que a gente faz isso? Olhando para dentro do custo, conversando com essas operadoras. As seguradoras agora também estão dentro desse negócio de fazer pacote com tudo, principalmente aquilo que significa ter o PME dentro. Cirurgia bucomaxilar, ortopédica, cirurgias de coluna. Tudo isso hoje as operadoras querem pacote. Então, a gente teve que aprender na marra a como é que eu vou vender isso aí se eu não tiver um sistema de custo. Então esse é o questionamento. Como é que eu faço essas negociações hoje sem eu ter o conhecimento daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou vendendo? Quanto que custa para mim fazer uma cirurgia bucomaxilar? O quanto que custa para mim fazer uma cirurgia de coluna? Eu preciso ter esse número na mão para poder negociar com as operadoras, porque essa é a realidade. Se alguém de aqui está em um hospital que ainda não chegou a essa realidade, tenha certeza que isso vai chegar. Não tem como fugir dessa situação. Então, para isso, como eu disse, a gente tem que ter muito conhecimento daquilo que a gente está fazendo. Aqui é só um exemplo. A gente usa o sistema do CISOSP lá no Hospital São Francisco e a gente consegue tirar várias aplicações dele. Mas aqui eu só trouxe um exemplo, que a gente coloca aqui a rentabilidade das especialidades. E aí vocês podem ver lá em cima que a cirurgia bucomaxilar é a nossa maior rentabilidade hoje dentro do hospital. Tá? Por quê? Porque usa OPME. Mas dentro dessa realidade aqui, a gente já está com pacote hoje também. Então a gente conseguiu negociar um pacote que a gente acabou perdendo rentabilidade, mas não perdeu lucratividade. Então, assim, ainda quando a gente consegue fazer muito bem estruturado esse pacote, a gente consegue trazer uma rentabilidade. E eu queria dar um exemplo aqui, que vocês vão ver aqui cirurgia plástica dando prejuízo, né? Mas por que a gente atende, então, cirurgia plástica? Porque como a gente tem um hospital que está ocioso, tudo aquilo que eu colocar dentro do hospital, olhando só a parte variável do meu custo, não olhando o meu custo direto. Então vamos lá, na cirurgia plástica, vai fazer uma cirurgia de abdominoplastia. Se o pacote custa R$6.000 e o meu custo real é 9, mas por que você vende por 6? Primeiro que eu tenho que olhar o mercado. Os meus hospitais da região que trabalham perto de nós, eles vendem tudo abaixo de R$6.000 esse pacote. Então como é que eu vou vender pelo meu preço de custo? Não tem como. Como eu tenho ociosidade, o que eu faço na minha conta? Eu tiro a parte fixa e só olho para aquilo que é variável. Então, se na cirurgia de R$6.000 eu tenho um variável de R$2.000, eu vou ter 4.000 de margem de lucro. E aí eu tenho que lembrar que essa margem de lucro vai ajudar eu pagar o custo fixo que já está lá. Então a gente já está com esse custo lá, não tem por que não fazer isso. Agora, se eu tiver um hospital trabalhando com 75%, 80%, 90% de ocupação, aí eu posso me dar o luxo de escolher um pouco o que eu vou fazer. Mas no nosso caso hoje, a gente não tem essa possibilidade. E quando a gente aceita fazer o pacote, aceita fazer a captação, sempre olhando aqui para o custo, a gente consegue criar a oportunidade de trazer mais cliente para o hospital. Porque é o que o nosso cliente lá fora, operadora, seguradora, está procurando nos hospitais. Ela está querendo parceiro para compartilhar risco. Ela não está querendo mais só uma guerra onde um tenta ganhar de um lado e o outro tenta glosar do outro. O pacote traz uma coisa boa, gente. A única, talvez. Não tem glosa. Ou a glosa é muito pequena.
Porque quando a conta é aberta, todo mundo sabe aqui que você fatura lá 200 mil para a operadora A, mas você nunca sabe se vai receber 200 mil no dia que você for receber no próximo mês. Com o pacoteamento ou com a captação, você acaba tendo certeza, previsibilidade daquela receita. Então é uma questão da gente tentar Bom, aqui a gente está falando, eu acho que já é implícito, né? Tudo que a gente faz com dados é muito mais seguro do que quando a gente não tem dado nenhum. A gente fica fazendo conta, às vezes, com a conta do concorrente, né? Ah, se o concorrente vende por 6, eu também vou vender por 6. Mas será que ele está vendendo bem? Ou ele tem um custo melhor que o seu e você está indo na embalo dele e está quebrando? Então, essas coisas que a gente pode olhar, tendo um custo muito bem feito. Outra oportunidade que está aí para o hospital, nós somos uma entidade sem fins lucrativos. Quem tem a possibilidade de trabalhar para a SUS hoje, a tabela SUS Paulista hoje, ela está uma tabela muito menos pior do que ela era há um tempo atrás. E existem procedimentos hoje na tabela SUS Paulista que, olhando para o custo e olhando para aquela questão que eu falei, se você já tem ele montado, vale a pena entrar em alguns procedimentos para poder dar volume no hospital. É bastante interessante fazer essa conta, principalmente em cirurgia geral, em cirurgia ginecológica. Tem algumas coisas que está valendo a pena fazer a conta, caso você tenha ociosidade e está com o seu custo fixo parado, vale a pena pensar nisso. Bom, essa tendência a gente já falou, eu acho que disso aí a gente não vai fugir mais. É uma coisa que todo hospital precisa trabalhar muito isso, e por isso que acho que assim, hoje, fundamental ter um sistema de custo muito bem feito, muito bem apropriado, muito bem trabalhado. Se vocês fizerem isso, com certeza vocês vão ter muitas oportunidades no mercado para poder trabalhar aquilo que está parado no seu hospital. Bom, a gente sempre fala em custo e risco. Ter a ferramenta é sempre trazer mais segurança para o hospital. Com isso, a gente consegue traçar as estratégias, consegue dar uma inteligência maior dentro do próprio hospital, para suas equipes, para o seu time. Eu acho que é sempre importante também partilhar o custo com o seu time, trocar ideia. Esse conhecimento não pode ficar na mão de um só, tem que ficar na mão daqueles que fazem o custo acontecer no dia a dia, que são os próprios departamentos. Então, acho que tem que envolver todo mundo sempre nessa conversa. E é isso, gente. Eu acho que o que eu queria falar para vocês hoje era isso. É uma mensagem, na verdade, é um pouco da vivência que a gente tem lá no Hospital São Francisco. Eu trabalho também em outros hospitais e eu acho que essa dinâmica veio para o mercado para ficar. Quem está em hospital vai ter que se adaptar muito a isso e vai ter que ter muito cuidado com os seus custos, com os seus números e envolver cada vez mais seu time. Eu acho que essa é a mensagem que eu deixo aqui hoje. Espero que tenha valido a pena vocês ficarem aqui até quase 7 horas da noite. Ainda tem o meu time que ficou aqui, ó. Eu achei que eles iam embora, mas ficaram. Agradeço muito e acho que a gente vai abrir aqui um tempinho para ver se alguém tiver algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa que a gente possa responder. Eu estou aqui totalmente à disposição. Obrigado. Falamos? Alguma pergunta? Certo. Eduardo, muito obrigado pela sua contribuição. Excelente, muito bom. Obrigado, Obrigado. Viu? Tá bom. Bom, pessoal, agora vamos para o encerramento. E ainda tem tempo para a gente andar um pouquinho para ver. Encerramento. Essas palestras.
Obrigado, Marcelo. Espero que tenha. A mensagem era curta, não era tão. Subir todos os palestrantes da Prades e fazer uma foto de lá. Acho que eu não consegui. Os que tiver aí, né? A maioria já saiu.